Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, aos que nos assistem pela TV Legislativa, quero desejar uma boa tarde a todos. Que pena que o presidente atual do Conselho não pôde ficar. Que pena mesmo. Sabe, eu ouvi de forma muito respeitosa, porque, acima de tudo, vereador Matias, eu acho que o respeito é tudo. E ouvi de forma muito respeitosa, inclusive, fiz questão de dizer ao atual presidente, o Elton, para que se posicionasse como presidente da Cultura, porque isso não tinha acontecido até então. Mas eu gostaria, vereador Maurício Gol, de ressaltar aqui alguns pontos citados por ele apenas para esclarecimento, presidente. Eu sei que esse tipo de debate é cansativo, como disse o vereador Jovino, a gente tem tanta coisa da cidade para falar, de coisas que estão acontecendo, de necessidades que a gente precisa, e a gente ficar, às vezes, se desgastando por situações assim, é exaustivo para a gente, mas, assim, eu acho que a gente precisa responder, e a gente precisa se posicionar em muitas coisas que eu vejo que, às vezes, fica tão aquém, vereador Alemão. E, como a cidade merece uma atenção especial, a cultura, eu vejo que é uma área que nós precisamos, de fato, olhar com atenção. E, como o mesmo citou aqui, fica feliz de ver vereadores interessados. Acreditem, eu sou muito interessada, vou estar caminhando perto da cultura, como vereadora para legislar e fiscalizar, fazendo o meu papel e poder apoiar todas as pastas da nossa cidade. Mas algumas coisas foram citadas nessa tribuna e, na verdade, presidente, teve coisas que foram citadas em entrevistas, como disse o vereador Marcos da Rosa, e foi citada por uma nota na imprensa, e, basicamente, a nota é emitida pelo próprio Conselho, porque, de fato, as pessoas, a rede social ela é livre, não é, vereador? Ela é livre, a pessoa fala o que quer, é dela, tem direito de expressão, às vezes a pessoa ofende, faz um monte de coisa, mas, enfim, agora, quando é uma nota oficial de uma repartição pública, aí, pera lá. Aí, não. Então, a nota emitida pelo Conselho de Cultura, seguido pelo espaço, inclusive, que o presidente usou aqui na tribuna, é que nós, vereadores, teríamos entendido tudo errado. E que, na realidade, não há nenhuma perseguição e nenhum preconceito pelo fato de evangélicos participarem como candidatos e delegados. Eu, achando que talvez eu tivesse me equivocado, presidente, e lido errado, eu resgatei alguns prints. E, juntamente com os senhores, eu quero reler o que foi propagado durante os dias em que o fórum foi suspenso, como disse. No primeiro print, vocês vão poder ver que diz o seguinte: a cultura de Blumenau e a invasão alienígena, no caso, os evangélicos. Isso foi exposto, e, pasme, gente, meu Deus, como teve comentário. Ora, é preciso não ter sequer o mínimo de capacidade cognitiva, gente, para não enxergar tamanha ignorância e desrespeito nessa fala. No segundo print, porque, assim, em todo o tempo, o meu pronunciamento da vez passada, vereadores, foi falando exclusivamente sobre a postura que essa senhora tomou nas redes sociais. Aí diz o seguinte: numa estratégia, o print 2, numa estratégia bem elaborada, encabeçada por vereadores e assessores do prefeito, bancada da Bíblia, evangélicos que nunca via em nenhum espaço da cultura e lazer da cidade, eles acham nosso fazer artístico coisa de demônio. Articulam com a ADBLU que seus fiéis se inscrevessem na conferência para eleger seus candidatos evangélicos. Olha, sinceramente, não teve nenhuma reunião, tratativa, articulação, que a gente se empenhou junto com a assessoria do prefeito, gabinete de prefeito, nós, vereadores, junto com pastores, para que isso fosse... Não houve. Porém, se tivesse acontecido, que problema isso teria? Qual seria o problema? Nenhum. Vamos ver se eu entendi errado aqui no outro momento em que eu falei. Aí teve um outro print
que disse: esses fiéis devem ir no culto, devem orar e pregar e não se meter na cultura de Blumenau. Não vamos admitir essa ingerência, essa intervenção, senhor prefeito e senhores vereadores. Ora, as pessoas que dizem-se defensoras da democracia, ditando onde é o lugar do cidadão, onde a gente pode ou não, seu Zélio, ocupar, isso não é democracia. Não é. Isso é preconceito. E depois não vamos admitir o quê? Vão fazer o quê? Entende? É uma coisa assim tão sem nexo. No quarto print, e a gente depois... Foi uma situação assim, o que precisamos fazer com esses evangélicos? Tá difícil. O que imaginam fazer em uma conferência sobre cultura se negam à ciência? Agora, deixa eu citar para vocês 3 cientistas renomados que, pasmem, são cristãos. Dr. Adalton Lorenzo, Marcos Zebelin e Dr. Rodrigo Silva são reconhecidos mundialmente. São cientistas e são cristãos. Presidente, eu sei que eu tô falando hoje um pouco mais calma, porque geralmente, né, nesse assunto antes eu fui bem acalorada na outra vez, mas eu estou sendo mais calma, então eu estou usando mais tempo. O senhor me concede uns minutinhos a mais? Presidente, se o senhor me perguntar, vou pedir 10, então pode ser 3? Concedo mais 3 minutos a Vossa Excelência, vereadora Sumara. Aí, pasmem, gente, no mesmo print diz, vamos invadir as igrejas, que tal? Vamos em cultos e mostramos a nossa força. Eu vou dizer para vocês que serão muito bem-vindos, porque a igreja é lugar de todos. Agora é o seguinte, esse tom de ameaça escancarada resume bem o que eles pensam. Pensam as pessoas que se opõem a nós. Foi exposto aqui na tribuna a violência LGBT, e, de fato, eu sou contra qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de violência, vereador Alemão, não é tolerável. Independente. Independente. Agora, vamos afirmar, com toda certeza, eu preciso dizer que, realmente, violência contra os evangélicos, e dizem agora que não existe só violência física, mas violência verbal, e essa é, claro, uma violência verbal contra os cristãos. Então, o que eu gostaria de colocar aqui? Só para conhecimento, em momento algum eu citei cultura no meu pronunciamento. Em momento algum eu ataquei a secretaria, e inclusive no final do meu pronunciamento eu disse, eu acredito na seriedade do prefeito e na seriedade do secretário Rodrigo Ramos, a quem eu tenho uma grande admiração. Até foi atribuído a nós, vereador Jovino, a culpa da exoneração do secretário. Quando aconteceu essa situação, eu fui a primeira a ligar para o secretário, dizendo, o que está acontecendo? Porque aqui ele disse que nós sequer procuramos para saber o que aconteceu. Mas eu liguei para o secretário, dizendo, secretário, o que aconteceu? Aí ele começou a falar, secretário, eu estou à disposição. Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Agora é o seguinte, e ainda incentivei o presidente da cultura a dizer, vocês precisam se posicionar. Por quê? A única forma que foi vista como se a gente tivesse entendido errado, é a única coisa que foi exposta para nós. A única coisa colocada na mídia com relação ao cancelamento foi, conseguimos cancelar, não vai ter golpe, vai ter luta por essa senhora. A única coisa que eu fiz nessa tribuna foi falar exclusivamente sobre o que ela disse. Agora, não ataquei cultura e não ataquei o secretário, nunca. E sempre disse que respeito. E tratei, inclusive, o Elton, ele ligou para mim, num momento eu estava numa outra ligação, retornei a ligação para ele e disse assim, ó, Elton, vocês precisam se posicionar. Todo mundo está vendo que o que foi que aconteceu foi o que essa mulher fez. Então, se não é verdade, se posiciona. Você precisa de tribuna livre, eu te ajudo. Vamos lá, eu incentivo, ainda falei com o presidente, vamos deixar ele falar. Agora, o único momento em que se coloca uma nota na mídia é chamar a gente de mentiroso, gente. A gente está brincando aqui, por favor. Quando a gente espera que o conselho vai dizer, ó, o que nos disse no particular, que não foi por causa dessa publicação que nós cancelamos, não. Vem ainda incitar o ódio, ainda dizer que a gente, além do meu discurso ter sido raso, como ele disse, embora eu acho que nós nos saímos muito bem, Josi, porque a gente deu uma aula de cultura aqui, foi top, não foi? Eu gostei, até assisti de novo meu pronunciamento. Agora é o seguinte, gente, vamos trabalhar com seriedade, vereador Marcelo. Então, assim, ó, pela nota aqui, que foi usada
pela própria página da cultura, me decepcionou. Principalmente vindo de uma pessoa que eu admiro, que é o Elton. Uma pessoa apaixonada pela cultura, que tem o meu respeito. Continua tendo. Mas achei que foi super equivocado. Então, presidente, só o que a gente quer é que realmente, e eu concluo, presidente, antes que ele bata na sineta, eu continuo defendendo a cultura, e ele disse, agora nós temos vereadores que parece que se importam, nos importamos, e vamos trabalhar, sim, pela cultura. Não só pela cultura, como pela cidade, de todos os espaços. Nós queremos, presidente, que todos os munícipes dessa cidade sejam respeitados. Eu não venho na tribuna bater em pessoas que não pensam como eu. Eu não faço isso. Pode revisar os meus pronunciamentos. Agora, por favor, vamos ser coerentes nas falas e vamos rever. E quando for utilizado um espaço público ou uma nota num portal público, que seja pelo menos coerente e respeitoso. Tá bom? Presidente, seria isso. Obrigada.